Olá pessoal, eu sou o professor Thales e hoje vamos resolver mais um exercício do Enem de 2009. Este texto é para as questões 138 e 139. Hoje nós vamos resolver a questão 139. A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Número entre 10 e 15% da população total nos países desenvolvidos. Em 2050, a probabilidade de escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de... O que o problema está pedindo aqui? Ele quer saber qual que é o percentual, né, de pessoas com 60 anos ou mais no ano de 2050. Se a gente localizar no mapa aqui, ó, se a gente localizar no gráfico aqui, a gente vai ver que 2050 está aqui, ó, e a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais é essa, ó, 461 milhões de pessoas. E essa daqui, ó, é a coluna da direita, onde ele diz que equivale aos percentuais, correto? Se a gente traçar um gráfico aqui, ó, uma reta aqui do ponto do gráfico, a gente vai perceber que está bem no meio aqui, entre 30% e 35%. Ok? Então, a gente poderia dizer que está entre 32,5% mais ou menos. Qual que é o nosso... o que nós vamos ter que fazer aqui para resolver esse problema? Veja bem, ele está dizendo que o número que a gente procura, ele está entre 30% e 35%, ok? Então, ele é maior que 30, é um número X, e ele é menor que 35%. Então, o número que a gente procura está aqui, ó, entre 30% e 35%. Antes de continuar a solução do problema, a gente tem que relembrar qual é a definição de porcentagem. A gente lembra que porcentagem é uma fração onde o denominador é 100, ok? E assim como nossas respostas aqui está tudo em forma de fração, então vamos mudar aqui a forma como está escrito a nossa porcentagem aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó, nosso 30% e nosso 30%, e vamos escrever em forma de fração. Então seria 30 sobre 100 e 35 sobre 100. Por quê? Porque, como eu disse, a porcentagem é uma fração onde o denominador é 100. Por exemplo, se eu quiser dizer que o número é 30%, eu vou dizer que ele é 30%, ou eu posso escrever ele em forma de fração sobre 100, que seria 30 sobre 100, ou ainda posso escrever ele na forma decimal, que essa fração aqui na forma decimal ela é como? É 0,3. Então, existem três formas de você escrever porcentagem. Apenas três. Essa ou essa. Vocês notem que no gráfico aqui não é nenhuma dessas três, a porcentagem não está representada por nenhum desses três tipos, né? Mas tudo bem, isso aí é uma outra questão. Vamos voltar aqui para o nosso problema. Então eu sei o que consiste na solução desse problema aqui. Eu tenho que pegar cada alternativa aqui e descobrir se ela está nesse intervalo aqui, se ela é maior que 30% e menor que 35%. Eu sei que é mais ou menos uns 32,5%. Né? Como que eu faço para transformar essas frações em porcentagem? Ora, eu tenho que transformar elas numa fração equivalente, onde o denominador é 100. Então, vamos fazer a primeira aqui. Ó. Qual que é a primeira? É 1 sobre 2. Né? Para eu transformar ela numa fração equivalente, onde o denominador é 100, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa fração numa fração equivalente ao denominador 100.
Eu tenho que multiplicar o número de baixo, vou até mudar a cor aqui para facilitar para você entender. Eu tenho que multiplicar o 2, onde ele vai virar 100. Que número que eu posso usar aqui? O 50. Então, em cima eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, por 50. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, a minha nova fração equivalente será 50 sobre 100. Agora eu testo se essa fração está dentro daquele intervalo que eu quero. 50 é maior que 30? É. Porém, não é menor que 35. Então, essa alternativa aqui está errada. Não é essa. Eu posso até arriscar a primeira aqui. Ó. Não é essa. Okay? Vou testar a segunda. Qual que é a segunda fração que está lá? 7 vinteavos. Para eu transformar essa fração numa fração equivalente aonde o denominador é 100, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o 20 por um número, onde o resultado será 100, né? Então, tem que multiplicar 20 por quanto? Por 5. Daí eu tenho que multiplicar o 7 também por 5, né? Então, a nova fração equivalente, ela vai ser o quê? 35 sobre 100, porque 7 vezes 5 é 35 e 20 vezes 5 é 100. Então, agora eu testo se 35 sobre 100 está dentro daquele intervalo. 35 é maior que 30? É. Mas 35 não é menor que 35. 35 é igual a 35. Isso não me interessa. Eu quero um número que seja menor que 35. Então, a alternativa B também está errada. Eu vou riscar aqui. Agora eu vou testar a outra alternativa. Vamos subir um pouquinho aqui. Ó. Qual que é a outra alternativa? É 8 sobre 25. Como que eu faço para transformar essa fração numa fração equivalente onde o denominador é 100? Eu vou multiplicar o 25 por quanto para dar 100? 25 por 4, né? Então, 25 vezes 4 e o 8 também por 4. Então, a minha nova fração equivalente vai ser 8 vezes 4, 32. 25 vezes 4, 100. Agora eu confiro se o 32 está dentro daquele meu intervalo. 32 é maior que 30? É. 32 é menor que 35? É também. Então, eu já posso dizer que essa alternativa aqui satisfaz a resposta. E é bem próximo daquele número que a gente imaginou, né? 32%. Eu também posso escrever dessa forma aqui, ó. 32%. Ok? Então, eu já poderia parar por aqui, a solução do problema. Certo? Mas vamos testar mais essas duas aqui, ó, só para a gente ter certeza. Então, vamos testar aqui, 1 sobre 5. Vamos fazer aqui, ó. 1 sobre 5. O que eu faço para transformar essa fração numa fração equivalente onde o denominador é 100? Então, eu multiplico o 5 por quanto para dar 100? 5 por 20, né? E o 1 também tem que multiplicar por 20. Então, a minha nova fração equivalente vai ser 20 vezes 1, 20. 5 vezes 20 dá 100. 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. 20 sobre 100 está dentro daquele intervalo que eu quero? 20 é maior que 30? Não é maior que 30, então já não satisfaz a nossa condição. Ok? Vamos testar a nossa última alternativa aqui. Ó. 3 sobre 25. 3 sobre... O que eu faço para transformar 3 sobre 25 numa fração equivalente onde o denominador é 100? Eu vou multiplicar 25 por quanto? 25 por 4 e o 3 também por 4. Então, minha nova fração equivalente é 3 vezes 4, 12. 25 vezes 4, 100. 12 sobre 100. 12 sobre 100 é maior que 30? Está dentro do intervalo? Não está dentro do intervalo, porque 12 sobre 100 não é maior que 30 sobre 100. Então, essa também não é. Então, a nossa alternativa correta é essa mesmo, a letra C. Ok, pessoal? Então é isso aí, um abraço e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ok? Até a próxima.